Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo e minha cunhada e o marido tinham vindo almoçar com a gente ali em casa. E enquanto as mulheres ajeitavam a cozinha, eu e o Pedro ficamos conversando ali na varanda, tomando uma cerveja, curtindo o arzinho fresco. Papo vai, papo vem. Fui buscar mais 2 latinhas. Só que, no que cheguei perto da cozinha, escutei minha cunhada perguntando aquilo para minha mulher. E ele não te procurou mais depois que você saiu do emprego? Olha, eu escutei aquilo e congelei. Não te procurou depois que você saiu do emprego? Mas do que essa mulher estava falando? As duas conversavam baixinho, mas eu estava na porta. Tinha parado ali justamente porque eu vi aquela... Olha, não teve como não ouvir, embora o tom baixo da conversa. E como estavam de costas, não me viram. E antes que aquele respondesse, sabe, eu me antecipei, até porque ele viu um susto. Quem foi que não te procurou mais, ô Carla? Hein, Kelly? As duas se assustaram. A Kelly estava lavando a louça e a Carla secando. E olha, quase deixaram cair louça e pano, tudo no chão, de susto. A Kelly ficou ali, sabe, olhando para mim, e a Carla chegou a derrubar um potinho de plástico no chão, para se ver o tamanho do susto. A Carla, inclusive, falou: credo, Milton, quer matar a gente do coração? Sobre o que vocês estavam conversando? As duas gaguejaram, não disseram coisa com coisa e mantiveram aquele estado assim bem esquisito, olhando para mim como se tivessem sido pegas no pulo. Se bem que minha mulher, na verdade, já andava meio esquisita há algum tempo. Quieta, olhar perdido. Já fazia uns 10 dias que ele andava esquisito. E para complicar, na terça-feira anterior, assim que cheguei em casa, ela me deu aquela notícia, tinha pedido a conta. Sabe, na hora, quando ela falou, não entendi nada. Pediu a conta? Mas a troco de quê? Eu, inclusive, questionei. Mas ela também não explicou direito. Só falou que não estava se acertando mais na empresa, andavam cobrando coisas dela que ela não estava a fim de cumprir, que não era da sua alçada, e que tinha pedido a conta, até porque já tinha outro emprego em vista, que não era para eu me preocupar, que ela não ia ficar desempregada há muito tempo. Enfim, eu sei que uma coisa podia não ter nada a ver com a outra, mas fiquei meio encafifado, porque tinha ouvido claramente a Carla perguntando para minha mulher. Sabe, aquela pergunta que eu não conseguia interpretar. Nenhuma das duas me deu uma resposta plausível, satisfatória. Aquela, inclusive, me veio com aquela, quando eu insisti. Não, sabe o que é? É que uma colega ficou me devendo um dinheiro. Era isso sobre o que a gente estava conversando, né, Carla? Olha, eu tinha escutado claramente a Carla falando a palavra ele. Ele não te procurou mais depois que você saiu do emprego? Não era ela. Que papo é esse que estava falando de uma colega que tinha ficado... Não era colega. Não era mulher. Sabe, era ele. Tinha que ser homem. De todo modo, fiquei ali muito desconfiado, mas acabei dizendo... Até porque, né? Numa situação assim, não adianta insistir. A pessoa vai continuar dizendo que
não era aquilo que eu tinha escutado, sabe? Ela estava falando da colega, era dinheiro emprestado. Peguei 2 latinhas de cerveja ali na geladeira e antes de sair dali, ainda dei uma última olhada para as 2, que continuavam com aquelas caras. Enquanto voltava para a varanda, fiquei me perguntando se a Kelly andava escondendo alguma coisa de mim. Até o Pedro notou que eu voltei esquisito lá para dentro. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas eu achei melhor nem entrar no assunto, né? Depois resolveria com a minha mulher. Roupa suja se lava em casa. Não é isso que as pessoas falam? Mais tarde, depois que eles foram embora, depois que minha mulher deu um lanche para o nosso filho, eu fui lá e encurralei minha mulher de novo. Achei muito esquisito o jeito de vocês naquela hora, viu, Kelly? Você tá me escondendo alguma coisa? Escondendo o quê, Milton? Sabe, tá pirando? Eu ouvi muito bem ela perguntando para você se ele tinha te procurado depois que você saiu do emprego. Não era ela. Por isso não venha com conversa de que é uma colega que ficou devendo dinheiro. Isso é conversa para boi dormir. Fala a verdade, fala. Sabe o que ela disse? Só aquela frase. Antes de me deixar ali, dar as costas e ir lá pro quarto. Você tá ficando louco, viu? Olha, louco eu não tava ficando. E a minha audição também estava em muito bom estado. Agora, não adianta, né? É aquela coisa que eu já falei. Não adianta insistir. Se a pessoa está te escondendo alguma coisa, fica o dito pelo não dito. Você não tem uma gravação, você não tem uma prova. Não falei mais nada, até porque ela me deu as costas e foi até o quarto. Vi que ela se irritou, né? Mas sabe quando você não consegue esquecer uma coisa? Não sei, fiquei cismado. E não era para ficar. Ela sempre mudava quando eu tocava no assunto. É como eu já disse, já andava esquisita. Será que ela estava me escondendo alguma coisa relacionada de repente àquela saída lá do serviço dela? E eu digo isso porque aquela pergunta que a Carla fez não saía da minha cabeça. Ele não te procurou mais depois que você saiu do emprego? Ele. Ela falou ele, não falou ela. Não sei, mas talvez estivessem falando de um homem. Quer dizer, talvez não, né? Na certa estavam. Por isso cochichavam daquele jeito. Olha, eu sempre fui um cara desconfiado. Não vou negar isso. E quando eu cismo com uma coisa, olha, sai de baixo. E aquilo simplesmente tirou o meu sono. Tentei conversar com a minha cunhada de novo. Cheguei a ligar para ela. Insisti que ela me falasse, caso soubesse alguma coisa. Mas senti que ela ficou preocupada. Não falou nada. Só repetiu aquilo que já tinha dito. Ela continuou dizendo que não sabia de nada, que eu tinha entendido errado. Sem conseguir pensar em outra coisa, sabe o que eu fiz? Resolvi ir até a empresa em que ela trabalhava, a Kelly. Fui na parte da manhã. Pedi para conversar com o responsável pelo RH, Recursos Humanos. Só que a pessoa com quem eu conversei disse que não podia me dar detalhes sobre o contrato de nenhum funcionário, mesmo eu tendo dito que era marido da Kelly. Pediu desculpa, mas disse que não podia me dar nenhuma informação. Em vez de ir embora, como já estava quase no intervalo de almoço, resolvi esperar ali na frente para ver se conseguia conversar com algum colega dela. Quem sabe
alguém pudesse me dizer alguma coisa. Olha, eu devo ter parado umas 4 ou 5 pessoas que saíram pelo portão. Mas ninguém quis me dizer nada a respeito da Kelly. Todo mundo, sabe, me achava estranho e tirava o dele da reta. Todo mundo dizendo praticamente a mesma coisa. Quando eu me apresentava, sabe, e perguntava se podiam conversar comigo a respeito da Kelly. Não sei de nada. Detalhe. Eu estava ali querendo saber uma coisa que eu tinha certeza, as pessoas não iam contar para mim assim, sabe? Já estava quase desistindo, indo embora. Mas aí, aquela garota se aproximou de mim. Desculpa, eu vi que você estava perguntando da Kelly. Quem sabe eu posso te ajudar em alguma coisa? A gente trabalhava na mesma sala. Sério? Puxa, você caiu do céu. Então, vocês eram amigas, então? Olha, não muito, sabe? A gente trabalhava na mesma sala, mas não éramos muito chegadas. Na verdade, aquele sempre foi assim, meio nariz empinado, né? Meio arrogante. A gente quase nem conversava. Mas vem cá, o que você é dela? Não sei porquê. Mas dessa vez, não disse que era o marido. Quer dizer, não sei porquê. Claro que eu sei porquê. Não falei para facilitar. Quem sabe se eu dissesse que era o marido, ela não me contasse nada. De modo que em vez de falar que era marido da Kelly, falei que era irmão. Mais do que isso, inventei que ela estava me devendo um dinheiro e que não estava querendo me pagar. Estava me evitando, fugindo de mim. Por isso, eu tinha ido atrás dela ali na empresa. E nessa hora, ela fez aquela cara. Ih, perdeu a viagem. Ela saiu. Já faz umas 2 semanas que ela não trabalha mais aqui. Sério? Mas você sabe o que houve? Ela pediu a conta? Nessa hora, ela chegou a rir. Pediu a conta? Pois sim. Saíram com ela. Também, né? Depois daquele fiasco. Fiasco? Ué, como assim? Ela fez alguma coisa? Em vez de responder, ela ficou me olhando meio desconfiada. Até pensei que não fosse falar mais nada. Só que aí, jogou a bomba. Você quer saber mesmo? Você é mesmo irmão dela? Claro. Ela estava tendo caso com outro colega nosso. Aí a mulher do cara descobriu, veio aqui na firma e deu o maior rolo. Aliás, esse nosso colega também foi mandado embora, porque a mulher dele fez o maior escarcéu aqui na firma. Eu ouvi aquelas palavras e senti aquela pressão forte no peito. Comecei até a sentir falta de ar. Pensei que fosse me dar um ataque. A moça até perguntou se eu estava bem, porque percebeu que eu estava passando mal. Num fio de voz, perguntei o nome do cara. E ela falou que era Leandro. E olha, acho que foi a partir daí que eu comecei a me entregar, a dar na vista. Porque comecei a fazer uma pergunta atrás da outra sobre o cara. E sobre o caso dele com a Kelly. Fiquei nervoso e ela deve ter percebido que, na verdade, eu não era irmão. Ela saiu de fininho quando percebeu a minha agitação. Não quis dizer nem o nome dela. Percebeu que eu era mais do que irmão da Kelly. Se deu conta que eu estava ali investigando. De todo modo, o que eu queria saber, ela já tinha me contado. Quer dizer, então, que era tudo mentira.
Ela não tinha pedido a conta, coisa nenhuma. Pelo contrário, tinha sido demitida. E a causa era a mais inacreditável do mundo. Ela estava tendo um caso com um colega. O cara, também casado. Até a mulher do cara descobriu. Foi até a empresa tirar satisfação e armou um circo. Os dois tinham sido mandados por olho da rua. Os dois amantes, os dois safados, os dois pilantras. Só Deus para saber como eu estava me sentindo. Olha, meu plano era voltar ao trabalho depois do almoço. Só que não tive condições. Para se ter uma ideia, passei a tarde toda andando sem rumo. Até meu carro deixei ali no estacionamento, perto da empresa em que a Kelly trabalhava. Até do carro esqueci. Saí andando pela rua. Tinha gente que passava do meu lado, na calçada, e notava que eu não estava bem. Ficava me olhando assim com cara de espanto. De fato, deve ter sido muito estranho. Um homem do meu tamanho, andando pela rua, razoavelmente bem vestido, como se fosse um sem-teto. Falando sozinho, maldizendo a vida. Até chorar eu chorei. Não foi fácil saber que minha mulher andava me traindo. Se eu não tivesse ido atrás, até disso eu me arrependi. Jamais teria descoberto aquela patifaria. Cheguei em casa bem mais tarde do que o habitual. Não preciso nem dizer que estava um bagaço. Minha intenção era colocar minha mulher contra a parede. Pensei nisso um monte enquanto ia embora. Assim que entrei pela porta, ela perguntou: "Nossa, o que houve, Hamilton? E que cara é essa? Tá chegando tarde por quê?" Fiquei olhando para a cara dela e juro, me deu um aperto no peito. Não só no peito, mas na garganta. Sabe, voltou aquela vontade de chorar. Lembro que eu falei: "Dei uma passada hoje lá onde você trabalhava." Falei só isso, mas foi o suficiente para o semblante dessa mulher se transformar. Ela acusou o golpe. Eu notei. Só que não falou nada. Só engoliu um seco. Depois disso, não quis nem saber o que eu tinha ido fazer lá. Ou se tinha conversado com alguém. A gente ficou se encarando durante um tempo. Ela com aquela cara de assustada, tentando disfarçar. Já deu uma desculpinha, dizendo que ia terminar o jantar. Me deu as costas. Tomou o rumo da cozinha. E eu fiquei ali parado, olhando para o nada. Nem sei quanto tempo fiquei ali naquela posição. Só sei que, algum tempo depois, ela voltou e perguntou se eu já queria comer ou se ia tomar um banho primeiro. Sabe quando você sente aquela fraqueza, aquela moleza no corpo, aquela vontade de se encostar numa parede ali, cair no chão, deitar, esquecer do mundo, desligar. Eu não conseguia dar um passo. Parece que minhas pernas estavam travadas, assim como a minha boca, tanto que não respondi. Ela insistiu e logo voltou para a cozinha. Eu estava me sentindo tão fora do ar que nem ao meu filho dei atenção. Até hoje,
Não sei explicar por que me calei. Porque não a confrontei. Porque não joguei na cara dela tudo que aquela sua colega tinha me contado. Era o que eu devia ter feito. Mas sabe, eu não tive forças. De repente olhei para o meu filho ali, segurando na minha calça, querendo a minha atenção. E me bateu um medo inexplicável de perder tudo que eu tinha. Minha família, minha mulher, filho, casa, tudo. Eu podia ter explodido, botado aquela casa abaixo. Ela feito me explicar por que tinha feito aquilo comigo. Mas, repito, não tive forças. Eu sei lá, me acovardei. Fui pro banho e devo ter ficado mais de meia hora debaixo daquele chuveiro. Chorei um monte, mais do que já tinha chorado. Dali fui direto pro quarto e me joguei naquela cama. Não quis nem jantar. Ela não é boba. De boba, aquele não tem nada. Deve ter sacado que eu não fui até o seu antigo emprego à toa, só para passear. Deve ter imaginado que eu fui lá conversar com alguém. Deve ter imaginado também que eu tinha ficado sabendo de toda a verdade, tanto que não perguntou nada, nem puxou assunto comigo. E até demorou para ir até o quarto. Ficou na sala vendo TV com o nosso filho, até não sei que horas. Não conversamos sobre isso, nem aquele dia, nem nunca. Mas ela sabe que eu sei. Resolvi tapar o sol com a peneira, mas ela sabe que eu sei. Tem horas que os nossos olhares se encontram e pelo modo como me olha, parece às vezes que ela quer me dizer alguma coisa. Ao mesmo tempo sei que ela nunca vai ter coragem. Até porque para pedir perdão, vai ter de confessar o que fez. Confessar que me traiu, que mentiu para mim, que me fez de bobo. Nunca confrontei na verdade, porque nunca tive coragem. Sei que se fizer isso, alguma atitude de homem terei de tomar. Isso pode ser o fim da minha família. E é justamente isso que eu não quero. Coisa mais difícil no mundo é amar uma pessoa de todo o coração e saber que ela te traiu. Porque a gente é obrigado a fingir que não sabe, ou pelo menos não trazer o assunto à tona e se submeter a cada coisa que às vezes até parece que não vale a pena. Tudo que fiz e estou fazendo é pela minha família, pelo meu filho, principalmente. Não quero que ele cresça num ambiente desestruturado, sem o pai ou sem a mãe. Só que não sei até quando vou segurar a barra. Aliás, não sei até quando ela também vai suportar tudo isso. Porque, repito, apesar de nunca termos conversado, tenho certeza que ela sabe que eu sei. E isso, com toda certeza, a está sufocando, afligindo. Eu vejo isso pelo seu olhar. Só que a culpa por termos chegado nesse ponto é exclusivamente dela. Não queria que isso tivesse acontecido. Daria tudo para ter a nossa vida de antes. Juro que tem horas que eu preferia 1000 vezes não ter sabido de nada. Quem sabe continuar vivendo na ignorância fosse melhor do que viver desse modo. Eu era tão feliz quando não sabia de nada. Pelo menos
não trazia esse nó na garganta. Mesmo sendo uma felicidade ilusória, eu preferia voltar no tempo e nunca ter descoberto o que descobri. Melhor viver na ilusão do que se deparar com a triste realidade. Como eu queria ter a minha vida de volta. Aquela que eu tinha antes dessa tempestade me atingir. Porque hoje eu não vivo. Hoje eu apenas sobrevivo. Apenas deixo a vida me levar. Sem nenhuma expectativa. Sem nenhum sonho. Sem nenhuma ilusão.